da família. Amém? E nós estamos aqui para aprendermos mais a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 10, uma passagem muito conhecida por todos nós, mas a palavra do Senhor ela é viva, ela é poderosa e se renova a cada manhã. Lucas capítulo 10, versículo 38. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado servir sozinha? Com todo o serviço sozinha? Disse que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã pedimos a Tua graça. Pedimos que o Senhor venha abrir os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais e nos dê, Senhor, entendimento de toda a Tua palavra. Fala aos nossos corações. Como bom lavrador, antes de lançar a semente, Ele prepara a terra. Ele tira toda a pedra, todo espinho, todo o obstáculo. Que o Teu Espírito Santo, nesta manhã, visite o nosso coração. Tire toda dúvida, toda incredulidade, tudo aquilo que não provém do Senhor. E fala conosco, Senhor, de uma maneira poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, amados, no nome de Jesus. Eu coloquei um subtítulo nesse texto, que é: qual tem sido a nossa prioridade? Eu quero falar nesta manhã sobre prioridade. Qual tem sido a nossa prioridade? Porque todos nós, em toda a área da nossa vida, sempre tem uma prioridade. E esse texto nos fala justamente sobre isso. O que nós devemos ou não devemos priorizar. O que faz ou não diferença na nossa vida. Eu quero falar sobre dois tipos de crentes nessa manhã. Amados, esse texto, ele fala que Jesus, ele estava passando, num povoado, e ele foi recebido na casa de duas mulheres, Marta e Maria. Elas são as irmãs de Lázaro, mas Lázaro não se encontra nesse texto. A Bíblia diz que Marta o recebeu. Então Marta era anfitriã, ela o recebeu, ela recebeu Jesus em sua casa. E a palavra do Senhor diz que Maria, a sua irmã, ficou assentada aos pés do Senhor. Enquanto Marta tinha o recebido, Maria, sua irmã, estava lá sentada aos pés do Senhor, ouvindo a Tua palavra. Amados, e a palavra de Deus continua dizendo que Marta estava ocupada demais, ela tinha muito serviço. Ela estava muito ocupada com muitos afazeres da vida dela. E ela tinha recebido Jesus em sua casa e Jesus estava sentado na sala. Maria estava aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra e Marta estava muito ocupada com muitos serviços. E nós podemos perceber a diferença entre duas mulheres. As duas eram crentes. As duas estavam ali tendo a mesma oportunidade de receber Jesus em sua casa. As duas estavam no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Jesus estava ali. E Marta, imediatamente, assim que Jesus chegou, ela se colocou na posição aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. A Marta estava muito ocupada para estar fazendo isso naquele momento. Marta estava preocupada com tantas coisas que ela tinha para fazer. Agora vamos trazer para a nossa vida hoje, no dia de hoje. Como que nós temos vivido a nossa vida? O celular mal despertou de manhã e nós já estamos naquela luta, naquela correria, porque nós temos muitas coisas para fazer.
o dia tem sido pouco para tanta coisa que nós temos que fazer. E nós estamos assim atribulados, fadigados, cansados com tantas coisas que nós temos para fazer. Será que Maria era uma desocupada? Será que Maria era uma irresponsável? Será que Maria era uma preguiçosa? Não. Maria, ela sabia que aquele momento nada mais valeria a pena, nada mais tinha importância a não ser estar aos pés do Senhor. Amados, a correria desse mundo, ela não acaba nunca, nunca. Mas nós temos que aprender uma coisa, que nós temos que priorizar Deus, priorizar a palavra, priorizar Jesus Cristo, a presença dele na nossa vida, a presença dele na nossa casa. Hoje é o domingo da família e não adiantaria nada nós termos uma casa, uma família linda, grande, uma casa linda, luxuosa, mas se a presença de Jesus não estiver na nossa casa. E não adianta nada também termos a presença de Jesus na nossa casa se nós não priorizarmos a presença de Jesus. E aonde que Jesus fica? Talvez num canto, talvez em algum cômodo, talvez nem sabemos aonde, porque nós estamos ocupados com muitas coisas para fazer. Marta, ela estava assim com muitas coisas na cabeça dela e ela tinha que resolver tudo aquilo. Mas, amados, nós temos que parar. Um momento nós temos que parar e priorizarmos a Deus. Às vezes, até dentro da igreja, nós estamos aqui, mas a nossa cabeça está lá. Eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que passar no varejão, porque a carne ainda não está disponível. E assim, ó, e nós fisicamente parados aqui dentro da igreja. Mas a nossa mente, o nosso coração está lá em tantos serviços que nós temos que fazer ainda. É o uniforme que amanhã é segunda-feira, o uniforme da não sei quanto, tem que passar, tem que lavar. Isso é mentira? Não, nós vivemos assim. Muitas das vezes nós estamos como Marta e nós olhamos e falamos, nossa, Marta, porque Marta, nossa, Marta. E nós estamos muitas das vezes igual a Marta, deixando de priorizar a Deus, deixando de estar aos pés do Senhor, porque temos vários serviços a fazer. Nessa vida, nesse mundo aqui, amado, a nossa vida é de correria mesmo. Nós estamos vivendo os últimos dias sobre a face dessa terra. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias os tempos seriam reunidos. Nós já estamos quase no final do ano de novo. Agosto está dando tchau. Setembro já está quase aí. E nós já estamos quase vencendo mais este ano. E às vezes quando nós olhamos assim, eu não fiz nada do que eu planejei fazer no ano de 2023. Porque os tempos estão reunidos. Mas nada vale a pena de nós gastarmos todo o nosso tempo na correria desse mundo e não priorizarmos a presença de Deus, não priorizarmos a presença de Jesus na nossa vida, na nossa casa, ter aquele tempo com Deus, ainda que no meio de tantas coisas para fazer, nós temos que nos assentar aos pés do Senhor para ouvir falar com cada um de nós. Às vezes o Senhor está falando, mas nós não estamos conseguindo ouvir porque nós estamos atribulados com tantos serviços. Às vezes Jesus está falando com cada um de nós, mas nós estamos na correria do dia a dia e nós não conseguimos nem mesmo ouvir a voz de Deus falando com o nosso coração, dando resposta, porque às vezes nós oramos e nem paramos para escutar, esperar o que Deus está falando com cada um de nós. E a palavra de Deus, ela fala que enquanto Marta estava ali tão atribulada, ela foi questionar a Jesus se ele não se importava, porque ela estava preocupada com as coisas físicas, materiais que ela tinha para fazer. E aquela atitude de Maria de estar ali aos pés do Senhor, ela incomodou e ela foi lá questionar. Mas Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã fica aí? Minha irmã está sentada, só ouvindo, enquanto eu aqui na correria com tantos serviços. Amados, e nós temos que colocar a nossa vida assim. Quando eu leio o texto da palavra, a gente tem que se colocar nele, se colocar no lugar do personagem, da posição daquela
daquela pessoa? Será que a atitude de Marta, ao estar correndo atrás de tanto serviço, tinha algum valor naquele momento ali para Jesus? Nada, não tinha não. Agora Maria, ela compreendeu a necessidade que ela tinha de estar aos pés do Senhor para ouvir. Ela parou tudo, ela não estava nem aí. Ela deixou tudo de lado. E agora é o meu momento com Deus. Amados, nós temos que ter o nosso momento com Deus. Nós temos que separar daquele tempo de adoração, de falar com Deus, de comunhão, de aliança. Aquele tempo que você deixa a fadiga, a correria para lá e se sentar aos pés do Senhor. Até que dentro da igreja se desliga de tudo, esquece de tudo que está lá fora. Quando a gente terminar aqui o nosso período de louvor, de adoração, da presença de Deus, Deus ele vai nos dar graça para resolver, para fazer o que tiver que fazer, o que não conseguir fazer hoje. Amanhã a gente vai dando sequência, até semana que vem a gente resolve. Mas é o momento de nós termos essa comunhão com Deus. Nós precisamos, nós necessitamos desse momento com Deus. A Bíblia diz que no mundo nós teremos muitas aflições, e temos mesmo. São muitas as aflições. É uma atrás da outra, é um gigante atrás do outro, é um problema atrás do outro. Mas o Senhor fala que é necessário que nós tenhamos bom ânimo. Mas sabe como que nós vamos vencer? É quando nós temos um tempo com Deus. Sabe quando é que nós vamos e como é que nós vamos vencer tantas lutas e tantas batalhas? É quando nós sabemos em quem nós temos crido. É quando nós conhecemos e temos intimidade com Deus. E nós só temos intimidade com Deus quando eu paro para ter um tempo com o meu Deus. Como que você vai dizer que tem um relacionamento com uma pessoa que você nem tem tempo de ficar perto dela? Não tem como. Como você vai falar que você conhece uma pessoa se você não se relaciona com ela? Como você vai confiar numa pessoa que você não tem um tempo de qualidade, não tem uma vivência, uma convivência com essa pessoa? É tudo muito superficial, não é verdade? É tudo muito superficial. Mas quando você tem um tempo da sua vida com Deus, você pode confiar nele, você pode depender dele, você vai compreender que tudo, amados, a Bíblia diz no livro de Romanos, que quando eu busco em primeiro lugar o Senhor e a tua justiça, todas as demais coisas me serão acrescentadas. Glória a Deus! Quando eu priorizo Deus, quando eu priorizo a presença de Deus na minha vida e na minha casa, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quando eu priorizo Deus, quando eu tiro um tempo para estar aos pés do meu Deus, ouvindo a sua palavra, amados, pode saber que todas as coisas, todas as minhas necessidades serão supridas. Glória a Deus. Amém? Aleluia. E quando Marta, ela chega então ao Senhor para questionar se ele não se importava. Quando Marta chega então ao Senhor e o questiona se ele não se importava de Maria estar ali naquela posição aos pés do Senhor, e ela estava ali fadigada com muito serviço, fazendo tudo sozinha. Ela achava injusta a atitude de Maria. Amados, quem tinha que tomar essa primeira decisão era Marta. Era ela que recebeu Jesus. Foi ela que abriu a porta para ele entrar. E agora ela não tinha tempo de recepcionar o Senhor. A Bíblia diz no livro de Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com você e você comigo. E eu creio que todos nós que estamos aqui nesta manhã, um dia ouvimos o Senhor bater a porta do nosso coração. E nós abrimos a porta e Jesus entrou. E agora? Aleluia! Glória a Deus, obrigada, Jesus. Mas e agora que Jesus entrou? Será que eu tenho tido tempo para ele? Eu ouvi ele bater, eu abri a porta, ele entrou, ele está dentro da minha casa.
porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita dentro de mim e Ele habita dentro de você. Jesus, Ele está aqui dentro de mim, dentro de você. E agora? Será que nós estamos como Marta ou como Maria? Jesus, Ele entrou, Ele está dentro da nossa casa. Mas será que eu tenho tempo? Eu tenho tido tempo de qualidade com o meu Deus? Será que eu tenho tido tempo de falar com Ele, de ouvir Ele falar comigo? Ou será que eu estou preocupada com tantas coisas? Será que eu estou preocupada? Será que nós estamos preocupados com tantas coisas que estão acontecendo e eu não tenho tempo de me assentar aos pés do Senhor? Ele está dentro da minha casa, Ele está dentro da sua casa, Ele faz parte da nossa vida. Amado, eu ouvi uma coisa muito interessante que o pregador, ele falou. Ele disse assim, olha, para você ver como que isso é tremendo. Tira um peixe da água e ele vai morrer. Sabe por quê? Ele faz parte da água. Arranca uma planta de uma terra e deixa um tempo que você vai perceber que ela vai morrer, porque ela faz parte da terra. Tira Deus da nossa vida e nós vamos morrer, porque nós fazemos parte de Deus. Nós fazemos parte de Deus. E se nos tirarmos da presença de Deus, nós morremos, porque nós não conseguimos viver sem Deus. E às vezes a pessoa fala, não, pessoas que não têm Deus vivem melhor. Elas não têm preocupação, elas não têm sofrimento com contas, todas as suas necessidades são supridas. Mas isso é só a visão humana que vê dessa forma. Ninguém consegue viver sem Deus. Nós não conseguimos viver sem Ele. Nós não conseguimos vencer sem Ele. Podemos viver uma vida assim rasa, superficial, de aparência, que está tudo muito bem sem Deus. Está tudo muito bem, eu ensino a Deus, não vou em igreja nenhuma, não tenho que pagar preço nenhum e vivo melhor. Eu tenho dinheiro que atende a todas as minhas necessidades. Mas isso aí é uma visão humana enganosa. Nós não conseguimos viver sem Deus. Se nos tirarmos dele, nós morremos, porque nós somos partes de Deus. E nós temos que entender que enquanto Marta estava ali preocupada com muitos serviços, ela não estava tendo tempo para o Deus, para Jesus, para a presença dele que habitava dentro da casa dela. E isso acontece com nossa vida nos dias de hoje. Porque às vezes nós também não estamos tendo tempo de estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. A Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar, né, com o dia de amanhã, quando sabemos comer, de beber, que aquelas pessoas que não têm Deus, essa já são a preocupação delas. Mas nós somos diferentes, nós somos filhos de Deus. Nós temos que compreender que das nossas necessidades Deus cuida. Deus, Ele cuida da nossa casa, Deus, Ele cuida da nossa família. Deus, Ele tem trazido solução, Ele tem trazido, né, todo tipo de resposta para a nossa vida. Mas nós temos que ter essa preocupação. Será que nós estamos tendo tempo com o nosso Deus, com Jesus, com o Espírito Santo que habita dentro de nós? E olha o que Jesus, Ele responde para Marta depois daquele questionamento, porque Maria ali aos pés do Senhor estava incomodando a ela. Por que só ela que tinha que estar se fazendo tudo sozinha? Por que só ela tinha que estar preocupada com tantas coisas? São escolhas, amados, que nós fazemos na nossa vida. São escolhas. Nós é que decidimos adorar a Deus ou não, servir a Deus ou não, obedecer a Deus ou não, valorizarmos e priorizarmos Deus ou não. São escolhas, porque quando eu priorizo Deus, eu também serei prioridade de Deus. Mas quando eu não priorizo Deus, por que Deus ele tem a obrigação de priorizar a minha vida, as minhas necessidades? Porque a Bíblia diz que ninguém engana a Deus. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Tudo
colhe, e colhe segundo a espécie que plantou. Não adianta eu plantar uma coisa e querer colher outra. Não adianta. E a Bíblia diz que, né, quando eu priorizo Deus, quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, eu posso ter certeza que o meu Deus, Ele vai cuidar e Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus. E nós não podemos, queridos, permitir que as lutas, que as nossas necessidades desse mundo venham tirar o nosso tempo com Deus. Nós temos que valorizar a Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Família, como nós já sabemos, toda vida não tem família perfeita. Perfeição vai ser a família que vai habitar lá na glória com Deus. Lá sim vai ter perfeição, porque toda corrupção vai ficar aqui nessa terra. Mas enquanto aqui nessa terra nós habitamos, vivemos em família, não vai ter perfeição, porque ninguém de nós é perfeito. Eu não sou, meu marido não é, meus filhos, meus netos, e por aí vai. Nós não temos perfeição na nossa vida aqui nessa terra, mas nós temos que priorizar a presença de Deus dentro da nossa casa. Eu tenho que levar Deus para dentro da minha casa através da minha vida, através da minha atitude, através das minhas escolhas. É eu que escolho, é você que escolhe priorizar Deus. Eu tenho que ter tempo com o meu Deus. Eu tenho que estar igual Maria, aos pés do Senhor. As outras coisas podem esperar. As outras coisas vamos ter tempo para realizar. Mas quando eu estou na presença de Deus, eu tenho que estar totalmente entregue a Ele. Não adianta receber Jesus na casa e não ter tempo para Ele. Não adianta estar na igreja presencialmente, fisicamente, mas a nossa mente, o nosso coração está lá no almoço, na correria do dia a dia. Isso aí todo dia tem, toda hora, infinito serviço de casa, não termina nunca. Mas a presença de Deus, ela tem que ser valorizada, priorizada na nossa vida. Enquanto Marta estava ali correndo, afadigada, ela estava perdendo a oportunidade de ser abençoada. Às vezes nós achamos que estamos agradando a Deus, mas não estamos agradando. Eu estou agradando a Deus, eu estou fazendo, correndo, e Deus está lá querendo falar, esperando a oportunidade de falar, e eu achando que eu estou agradando a Deus porque eu estou fazendo muita coisa. Não, Maria não quis nem saber das coisas que tinha para fazer. Ela foi lá se alimentar, se fortalecer na presença do nosso Deus. Jesus Cristo responde para Marta assim: respondeu o Senhor, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. O que tem tirado a nossa paz? Você já viu nossa pessoa inquieta? Ela senta, ela levanta, ela entra, ela sai, ela pega uma coisa, ela larga, ela pega outra, ela está inquieta com muitas coisas. As coisas, amados, não podem, tirar a nossa paz de adorar a Deus. E a palavra do Senhor fala, Jesus ele responde para ela: você está preocupada e inquieta com muitas coisas. O que é a preocupação? É aquilo que nós já começamos a sofrer antes de acontecer. Nem aconteceu, eu já estou preocupada. Tenho um boleto para pagar semana que vem. Aí você já começa a ficar preocupado. A situação nem chegou ainda, mas nós já começamos e deixamos a preocupação tomar conta do nosso coração. Ali você não dorme, ali você já perde a sua paz, ali você já fica naquele negócio e agora. E Marta estava assim, preocupada com tantas coisas, inquieta com tantas coisas, e naquela fadiga toda. E Jesus responde para ela: todavia apenas uma é necessária. Olha para você ver como que Deus, como que Jesus, ele é sábio em todas as suas palavras. Como ele aquieta o nosso coração apenas com uma palavra.
Às vezes você acha assim que precisa de 3, 4 anos na frente de um psicólogo, na frente de alguém para te trazer uma palavra, e Jesus com uma palavra, Ele esclarece, Ele dá direção, Ele traz alívio à nossa vida. E Ele diz, Marta, assim, ó, apenas uma coisa é necessária. Sabe por que Jesus ele fala assim? Que apenas uma coisa é necessária? Porque Ele é suficiente. Ele é suficiente. Aleluia. Ele é suficiente para suprir todas as minhas e todas as suas necessidades. Ele é autossuficiente para resolver, para trazer a resposta, o refrigério, para trazer tudo na nossa vida que nós precisamos. As nossas preocupações, a nossa inquietação não muda em nada a nossa vida. Muito pelo contrário, da gastrite, queda de cabelo, obesidade, que a pessoa inquieta, estressada, ela come mais, ela engorda, o cabelo cai, só traz prejuízos. E Jesus, ele diz, uma coisa só é necessária. Você está preocupado com coisas que você não vai mudar. A Bíblia diz que nós não podemos mudar nada, nós não podemos aumentar o côvado, a nossa estatura não se pode tornar um fio de cabelo branco em preto, branco em preto, em branco, em branco, em preto. Sabe por quê, queridos? Porque nós não podemos nada. E ele disse, em mim nada podeis fazer. Nós não temos autossuficiência de controle de nada da nossa vida. Mas Ele está no controle. Ele é suficiente. A sua família, Deus, Ele está no controle. Nós não podemos, nós não mudamos ninguém. Não adianta, ninguém muda ninguém. Às vezes nós queremos mudar. Queremos modelar a nossa vida na vida do outro, porque nós queremos, mas nós não somos suficientes para isso. Mas o nosso Deus, Ele é. Jesus, Ele é poderoso. E a inquietação e as nossas preocupações no dia a dia não vão mudar nada. Mas quando eu entrego nas mãos do Senhor, você acha que Maria não tinha preocupação nenhuma na vida? Que era só Marta que tinha? Não! Se colocar eu e mais duas de vocês aí numa única casa, nós vamos ver que nós duas vamos ter serviço, trabalho, preocupação, muita coisa, nós duas. E nada vai mudar se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar. Amados, Maria não era uma desocupada, Maria não era uma preguiçosa, Maria era sábia, Maria era antenada, ela sabia, essa é a minha oportunidade. Mas Marta estava muito inquieta, muito preocupada. Eu quero dizer para cada um de nós nesta manhã, aquieta o seu coração, porque o Senhor está no controle. Se o Senhor está na sua casa, se o Senhor está na sua vida, descansa nele, confia nele. Salmo 35, versículo 7 diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor e Ele cuidará de tudo. Entrega, a entrega, mas quando se fala assim de entregar, é você entregar literalmente nas mãos do Senhor e confiar e descansar. Não adianta abrir a porta do coração, não adianta deixar Jesus entrar e viver sem tempo, e viver ansioso, preocupado, como ele diz para Marta. Você está preocupado e inquieta com muitas coisas, porém uma só é necessária. Não adianta, nós não vamos mudar ninguém, nós não vamos mudar o mundo, nós não vamos mudar o governo, nós não vamos mudar as leis, nós não vamos mudar nada. O que nós devemos fazer é priorizar Deus, é confiar nele, é fazer como Maria, ter sabedoria. E Marta muito preocupada, e Maria com sabedoria, de buscar a direção do Senhor. Por isso ela estava lá, o
aos pés do Senhor, porque ela sabia que quando ela estivesse aos pés do Senhor, Deus estaria dando ela graça, Deus estaria dando ela estratégia, Deus estaria dando ela sabedoria, renovando as forças dela a cada dia. E Marta estava se desgastando com tantas coisas totalmente desnecessárias. Não é que nós não temos que trabalhar, não é que nós não temos que arrumar a nossa casa, não, eu não vou fazer nada, eu vou ficar assim, porque eu ouvi lá na igreja que é bom ficar só aos pés do Senhor sem fazer nada. Não é nesse sentido, é no sentido de priorizar, não deixar que a preocupação e a inquietação venham mudar o nosso foco, tirar o nosso foco, que é da presença de Jesus. Amado, valoriza a presença do Senhor, valoriza todas as oportunidades que Jesus ele tem nos dado. Aquieta-te, né? Ele não fica como Marta, desesperada, tentando fazer tudo, tentando resolver tudo. E Jesus disse para ela que todavia apenas uma era necessária e que Maria escolheu a boa parte, da qual ninguém poderia tirar dela. Não seria tirada porque ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu priorizar a presença de Jesus. Quando você prioriza Jesus, você vai ser prioridade dele. Você pode ter certeza que quando você priorizar a presença de Deus, a palavra de Deus, você vai ser prioridade para Deus em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Não deixe que as preocupações desse mundo venham roubar o seu tempo com Deus. Aquele tempo de adoração, aquele tempo de você falar e ouvir Deus falar com você, aquele tempo que você sente que Deus está no controle e no comando. Amados, nós não temos controle de nada nas nossas mãos. Deus, ele está no controle, inclusive da nossa vida. Nós estamos na mão do Senhor e ele tem cuidado de nós. A Bíblia diz que eis como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. Nós estamos nas mãos de Deus, ele tem cuidado, ele tem moldado, ele tem trabalhado na nossa vida. Ainda que no meio daquele trajeto a nossa vida se quebre, nas mãos do oleiro, ele vai fazer levantar um novo vaso, segundo aquilo que é bom diante dos olhos dele, não nosso, dele. Então, que eu aprendo com esse texto de Marta e Maria, e eu quero que vocês também aprendam nesta manhã. Não vale a pena se matar, se preocupar, se desgastar com coisas que nós não vamos conseguir mudar. Não adianta, vamos priorizar a presença de Jesus na nossa vida. Nós temos que ter postura como Maria. Maria, ela não perdeu a oportunidade. Jesus, ele chegou na minha casa, agora é o meu momento. Não quero saber de nada, eu vou ficar aos pés do Senhor para ouvir. A Bíblia diz que ela estava ouvindo. Ela ficou sentada ouvindo a palavra, porque a palavra liberta, a palavra restaura. A Bíblia diz que a palavra é o alimento que não perece, mas que permanece para sempre. A palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é tudo que eu e você precisamos. É da palavra. A palavra, ela é bússola, ela direciona a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos dá clareza e entendimento das situações. Não adianta ficar preocupado se você não tem a solução para resolver. E Maria, ela sabia que quando ela estava aos pés do Senhor, ouvindo a palavra, ela estava se enchendo, se capacitando para ter recursos. A palavra de Deus também é espada. A Bíblia diz que a palavra de Deus é espada. Então, se você precisa batalhar, travar uma guerra, se você não tiver espada, não vence. Nós já vimos lá em Mateus 4, se eu não me engano, quando Jesus sai de um jejum de 40 dias e vai ser tentado pelo diabo, aquilo é uma batalha e é vencida pelo quê? Palavra, espada, palavra. Então não adianta ficar preocupado se nós não tivermos tempo para ouvir a palavra, ser cheio da palavra, valorizar
priorizar a presença do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela diz que somente uma coisa era necessária, e Maria tinha escolhido a melhor parte, que é sentar aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Amém? Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. Eu passo a palavra de volta para o pastor Lino, em nome de Jesus.